Fala pessoal, professor Luiz Rezende, e eu vou resolver hoje questões de administração, mas de um tópico muito particular, muito específico, que é a gestão de compras na administração pública. E antes de trabalhar as questões aqui, do tipo certo e errado, que vocês vão ter na prova do TCE, eu queria apontar uma coisa importante sobre compras. Eu não vou trabalhar a parte de licitação, né? Não é aula de direito administrativo. Nem vou trabalhar a parte de administração financeira orçamentária. Eu vou trabalhar compras como um processo administrativo. E para entender, né, como que esse tema é abordado em prova, eu vou exemplificar para você algo que eu vivia bastante na administração pública, na época que eu fui servidor público. Nós tínhamos no órgão público que eu trabalhava, da educação, fala Isaac, uma verba chamada verba de escalão, que geralmente órgãos da educação e da saúde têm. E essa verba de escalão, ela dispensa o processo licitatório, porque é uma verba utilizada para você fazer compra emergencial, alguma questão de engenharia ali do espaço físico, caiu uma grade, contrata um pedreiro, etc. e tal. E mesmo tendo essa verba de escalão, né, mesmo tendo essa verba que não tinha necessidade de processo licitatório, era necessário seguir algumas regras. Regras não só do produto contratado, mas regras do prestador de serviço. Que o prestador de serviço, você imagina que absurdo seria se o serviço público contratasse um prestador de serviço, mesmo para uma obra de engenharia rápida, mesmo para alguma compra emergencial que desrespeitasse, por exemplo, direitos trabalhistas, ou que fizesse exploração do trabalho infantil, ou que explorasse trabalho análogo ao trabalho escravo. Então, quando você fala de compra como método administrativo, você tem que verificar não só o produto adquirido, mas, em particular, o fornecedor e quem é esse fornecedor. Então, nada melhor do que trabalhar questões, né? Tem uma lista de questões aqui da CESP-Sebrasp, justamente falando desse tema, né? O processo de compra na administração. E a primeira questão, ela já fala de órgãos. É interessante porque existem órgãos centralizadores de compras na administração pública federal. Primeira questãozinha de 2022, para o IBAMA. E a questão diz o seguinte: no que se refere à gestão de redes organizacionais, ao Sistema Integrado da Administração de Recursos Humanos e ao Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais, a intermediação de interesses e organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIPs, julgue o item que segue. Para promover a divulgação eletrônica de compras, englobando o cadastro dos processos de compras e contratação da administração pública, o SIAG possui um módulo específico denominado Sistema de Gestão de Contratos. Aqui são duas coisas completamente diferentes, né? Então, vocês não precisam ficar decorando siglas, mas saibam que, na verdade, quando você fala desse SIAG aqui, é um sistema de publicização de contratos administrativos. E quando a gente fala de contratos administrativos, a gente não fala necessariamente de compra. Você pode ter uma parceria, por exemplo, um contrato com uma organização social, com uma OCIP, como está dizendo aqui, né? Organizações da sociedade civil de interesse público. E aí ele fala do sistema de compras. Então é uma questão meio chata, uma questão de terminologia, mas só saibam que o sistema de contratos, ele não necessariamente é um sistema de compras, porque você pode ter um contrato de várias naturezas. Acho que teve muito erro, porque é uma nomenclatura bem interna à administração pública, né? E o pior tipo de questão trabalhando a administração pública, na minha opinião, o pior tipo de questão é aquele que aborda siglas, terminologias e regras internas ao serviço público. Porque, afinal de contas, você ainda não é servidor, né? Então tem essa confusão estabelecida. Próxima. Próxima questão. Questãozinha um pouco antiga, mas trata do mesmo assunto, basicamente, né? Julgue o item subsequente relativo à gestão pública. O SIAG é um sistema de gestão de compras
e de serviços gerais exclusivo para a administração pública direta no Brasil. Pessoal, existe um sistema integrado há um tempo já, desde os anos 90, de compras na administração pública. E por que tem esse sistema unificado de compras, integrado de compras na administração pública federal? Para você tentar ter compra em escala, para você poder ter um lote econômico de compra. Vou dar um exemplo muito pontual. Ao invés de você comprar tablets apenas para a Polícia Federal, e você compraria, sei lá, 5 mil lotes, você compra para a Polícia Federal, para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica Federal, para o IBGE, para o INSS, você compra 100 mil lotes. E isso você pode gerar um lote econômico de compra pelo volume. Se você for comprar caneta para um único órgão, certamente você vai ter um valor de preço maior do que se você comprar para toda a administração. E aí, esse sistema, ele engloba a administração direta, mas também engloba a administração indireta. Portanto, esse é o erro dessa questão. Esse sistema, ele também engloba a administração indireta. Até porque, vamos ser sinceros, né, pessoal? Quando nós estudamos direito administrativo, nós estudamos muita diferença entre o controle hierárquico da administração direta e o controle finalístico da administração indireta. Existem variáveis no que tange a estrutura, no que tange a hierarquia. A gente sabe que a administração direta não tem poder hierárquico sobre a indireta, mas no que tange a sistema de compras, inclusive no que tange a regras de concurso público, vídeo CNU, não tem problema nenhum você ter processos unificados da direta e indireta. Portanto, a questão está errada. E teve pouco erro, né? É interessante, né? Essa questão aqui que fala das siglas e dos sistemas é uma questão difícil, teve mais de 50% de erro. E qualquer questão que tem mais de 50% de erro é considerada difícil. Agora, essa aqui que fala que as compras são apenas na direta, teve pouco erro. Próxima questão. Julgue o item subsequente relativo à gestão pública. Em atendimento às expectativas do cidadão quanto à eficiência do Estado, as compras públicas se tornam objeto de controle social. Bom, aqui tem a palavrinha eficiência. É muito comum na CESP-Sebrasp aparecer a palavrinha eficiência, eficácia e efetividade. A eficiência, ela tem a ver com os recursos destinados a atenderem os objetivos estipulados. Então, é uma relação entre recursos e resultados. Vamos pegar o exemplo de uma reforma numa casa. Se você vai fazer a reforma na sua casa e você previu gastar 8 mil reais utilizando um pedreiro em 2 meses, você é eficiente se esses recursos destinados alcançarem os objetivos desejados. Então, você com 8 mil, com um pedreiro em 2 semanas, você consegue a reforma, você foi eficiente. Você fez uso racional e economicista dos recursos. Agora, se você, o que geralmente acontece numa reforma de casa, né? Se você teve que gastar mais, se você teve que contratar mais 10 pedreiros, se você teve o prazo da obra esticado, aí você não foi eficiente, porque os recursos destinados não foram suficientes para você atingir os objetivos. Então é óbvio, né? Se eu gastei mais do que eu previa, eu não fui eficiente. Agora, e o contrário? E se por acaso eu gastar menos do que eu previa? E se eu previ gastar 20 mil reais e gastei 12? Se eu previ utilizar 3 pedreiros e utilizei um, e entregou antes do prazo? Empiricamente, a gente tende a achar que aí tudo bem, mas na verdade não. Se você gastar menos do que você previu, eu estou falando de compras, né? Na administração pública, você não foi eficiente. Imagina, eu chego para o meu gestor e peço 3 milhões de reais, 70 servidores públicos, para montar um projeto e entregá-lo em 6 meses. Então, são 3 milhões de reais que são destinados para mim, que saem do cofre da União. São 70 funcionários que ficam a serviço do meu projeto. Aí eu utilizo 1 milhão e 200, utilizo 35 funcionários. Ou seja, eu previ errado, o dinheiro ficou parado. Funcionário ocioso. Então, não é assim, né? Tipo, na administração pública. Por que tem planejamento orçamentário? Por que tem
PPA, LOU, LDO, né, a famosa peça orçamentária. Justamente, é óbvio, né, que tem uma margem de manobra, é verdade que tem um desvio padrão, como em qualquer projeto, mas afinal de contas você tem que se aproximar daquilo que você previu gastar, porque aquele dinheiro parado poderia ser utilizado para outras coisas. Então, voltando para a questão, olha que interessante que está dito aqui. Em atendimento às expectativas do cidadão, quanto à eficiência, destinação de recursos e resultados que eu obtive, as compras públicas tornam-se objeto de controle social. Perfeito. Tanto é que quando você tem a administração pública municipal, estadual ou da União, você tem a prestação de contas por parte do executivo, inclusive você tem audiências públicas por parte do executivo para essa prestação de contas. Então a questão aqui está perfeita, certinha. A sociedade ela tem por objetivo, inclusive, prever que o gasto público ele é bem executado, que o gasto público ele tem uma execução correta. Certo. Como essa questão ela fala de ser eficiente nos gastos públicos, isso gerar controle social, eu imagino que não tenha muito erro. Pouquíssimo erro. Uma das questões que eu peguei até hoje aqui, que tem o menor percentual de erros, menos de 4%. Próxima questão. Questãozinha mais recente de 2022. Pessoal, é interessante essa questão, né? Porque é uma questão de administração pública, que fala de compras, mas ela retoma a era Vargas, de 2022. Considerando a trajetória da administração pública brasileira, julgue o item a seguir. A reforma administrativa de 30 foi marcada pela criação de empresas estatais, pela padronização salarial para cargos e pela adoção de padrões para as compras governamentais. O que foi essa reforma de 30? O Brasil, nos seus mais de 500 anos de história oficial, ele tem 3 modelos administrativos. O primeiro modelo, ele data de 1530, década, né, de 1530, quando o Brasil se torna uma colônia de Portugal, até 1930, quando, na Revolução de 30, Vargas toma o poder. Portanto, nós vivemos 400 anos passando pelo Brasil colônia, passando pelo Primeiro Império, passando pelo período regencial, pelo Segundo Império, passando pela Velha República e até chegar à Era Vargas, nós vivemos um modelo chamado modelo... Boa noite, Simone. Nós vivemos um modelo chamado modelo patrimonialista. E esse modelo patrimonialista ele é baseado nas monarquias europeias, em que o rei ele tem poder absoluto e não existe impermeabilidade entre bens públicos e privados. O governante, seja ele o rei, seja ele o presidente da Velha República, ele se apropria de bens públicos para aumentar o seu patrimônio. Daí que vem o termo patrimonialista. E aí não tem controle da legalidade, não tem prestação de contas, existe a ultra personalidade, o rei manda prender e manda soltar, existe a indicação para cargos governamentais de parentes, né, caracterizando o nepotismo. E esse modelo patrimonialista ele se enraizou na administração pública brasileira durante esses 400 anos. Quando Vargas toma o poder, ele realiza uma reforma baseado nas ideias de Weber, né? Ana Lúcia, Fábio, boa noite a todo mundo que está entrando. Então, o Vargas ele se apoia nas ideias de Max Weber, o pai da sociologia, o pai da burocracia, para criar um Estado burocrático. E esse Estado burocrático é um Estado da legalidade, do ultracontrole, da meritocracia, da profissionalização do serviço público, mas da impermeabilidade entre bens públicos e privados, da profissionalização do serviço público meritocrático. A criação da CLT, inclusive, né? Na verdade, o Vargas ele criou a maior parte das leis trabalhistas. O 13º, que é uma lei trabalhista importante, foi o Juscelino Kubitschek, mas a maior parte da CLT foi Vargas na década de 40. Então, aqui, voltando para a vaca fria, foram criadas as estatais, né? Tanto é que na reforma de 30, na reforma burocrática de 30, que supera o patrimonialismo como modelo administrativo,
você tem a criação da DASP, do Departamento Administrativo do Serviço Público, que é a primeira estrutura administrativa da administração pública. Obrigado, Laina. Pela padronização salarial, pela profissionalização e pela adoção de padrões de compras governamentais. Porque essa tal DASP, né, que seria um ministério, ele centraliza a compra, centraliza a contratação. Então, pela primeira vez, você começa, para superar aquela zona que era o patrimonialismo, que na verdade dá origem, inclusive, ao coronelismo, você começa a ter profissionalização de compras. Perfeito. Então, essa questãozinha que ela caracteriza muito bem o que é o processo de compras na era Vargas. Bastante erro na questão. Questãozinha com 35% de erro. Então, considero uma questão que flerta aí com ser de intermediária para difícil. Próxima questão. Questãozinha de 2020. Julgue o próximo item relativo à administração de pessoal e processo de compras governamentais no âmbito do setor público. A produtividade é um dos fatores utilizados para avaliação de desempenho dos servidores nomeados para cargos efetivos em período de estágio probatório. Então essa questão é interessante, né? Porque a administração mais flerta um pouquinho com o direito administrativo. A produtividade é um dos fatores utilizados para avaliação de desempenho de servidores nomeados para cargos efetivos em estágio de período probatório. Pessoal, a gente sabe muito bem, né, que existe o estágio probatório de 3 anos, e quando você chega a 4 meses de efetivo exercício, de completar 3 anos de efetivo exercício, você tem que ser submetido a uma avaliação de desempenho, que é um dos fatores para você sair do estágio probatório e ter a sua estabilidade constitucional. Mas quando você tem avaliação de desempenho no estágio probatório, você tem critérios analíticos, que é a adequação ao serviço, respeito hierárquico e não a produtividade. Então, voltando para a questão, ela parece que está certa, né? E por que está errado? Enfim, a questão está certa. Mas por que essa parte parece que está errada? Pelo seguinte, é um dos fatores e pode não ser. Essa questão foi mal formulada, porque é o seguinte, ó. Eu trabalhei na gestão educacional e eu trabalhei no setor de políticas públicas de gestão governamental. Então, quando eu tinha um projeto de políticas públicas para montar, não era eu que fomentava a linha da política pública na macro política pública, né? Na verdade, quem pensava a política pública era o Poder Executivo. Eu só executava a política pública. Então, por exemplo, eu trabalhei em governos das quais eu não tinha alinhamento ideológico, e tudo bem, né? O servidor público ele não deve só ser servidor público em governos que ele tenha alinhamento ideológico. Então, para mim, não tinha critério me analisarem sobre a base da produtividade, porque as consequências da política pública não era responsabilidade minha, porque não era eu que estabelecia a política pública. Portanto, a questão está certa por uma frase. É um dos fatores. Pode não ser. Questãozinha mal formulada, mas teve pouco erro. As próximas 2 questões são questões que elas dialogam com o mesmo tema. Vamos lá. A reforma administrativa instituída pelo Decreto-Lei 267, a reforma do regime militar, distinguiu claramente a administração direta e a indireta, no que se refere às áreas de compras e execução orçamentária, padronizando e normatizando de acordo com os princípios fundamentais da descentralização. Bom, vamos falar sobre o Decreto-Lei 200. Pessoal, quando os militares eles tomam o poder através do golpe militar de 64, o Estado brasileiro estava extremamente burocratizado, engessado, o Estado muito distante do cidadão, um Estado extremamente ineficiente. Então a sociedade ela não se via no Estado e não reivindicava-se do Estado. Tanto é que as pessoas dessa época
elas viam o servidor público como um vagabundo que só ficava lá carimbando burocraticamente. Tem essa imagem do servidor público que muito provavelmente os bisavós, avós de vocês devem ter, né? E aí os militares, eles sabiam que eles precisavam ter uma reforma para tornar o Estado brasileiro mais eficiente. Então eles tentaram superar a burocracia trazida por Vargas nos anos 30 e ter um modelo de administração mais moderno, um modelo de administração gerencial. Então o Decreto-Lei 200 foi a primeira tentativa na administração pública brasileira de levar o Estado brasileiro para o gerencialismo. A questão é que houve uma duplicidade de modelos. E qual o problema dessa duplicidade de modelos? Na administração direta, você mantinha um modelo burocrático, centralizado, controlador, porque afinal de contas era um regime militar. E na indireta, porque o Decreto-Lei 200 ele delegava para entes privados atribuições que eram exclusivas da administração pública, né? Numa tentativa de tornar o Estado menos executor de políticas públicas e mais gestor de políticas públicas, né? Então, na verdade, existia uma duplicidade de modelos. E óbvio que não deu certo. Você não pode ter dois modelos. Você não pode ser burocrático e rígido e centralizador na direta e flexível na indireta. Então, essa questão, ela fala exatamente isso, né? A reforma administrativa do regime militar, que é o Decreto-Lei 267, distinguiu claramente a direta da indireta. No que se refere a compras e execução orçamentária, ela não distinguiu, pelo contrário, ela teve uma duplicidade. Portanto, questão errada. Muito erro, né? Questão erradíssima, inclusive teve muito erro. Questãozinha com mais de 72% de erro, considerada uma questão difícil. As próximas questões, elas também são questões que tratam de temas muito parecidos. Deixa eu só atualizar aqui. Vamos lá. Questãozinha 7 e 8. Questãozinha de 2021 da CESP-Cebrasp diz o seguinte: julgue o próximo item quanto a compras governamentais, gerenciamento de estoque, governabilidade, governança, organizações sociais e agências executivas. Ao intensificar o seu papel de regulador e provedor de serviços públicos, em detrimento do seu papel de executor, o Estado reforça sua governabilidade. Pessoal, o que é a governabilidade? É a condição de um governante poder exercer o seu poder. Por exemplo, o Lula, o Bolsonaro, eu ia falar do Temer, mas aí vai voltar muito, né? O Lula e o Bolsonaro, o Lula tem governabilidade e o Bolsonaro tinha. Não tem nada a ver com popularidade, não tem nada a ver com base social, quer dizer, tem a ver com base social, mas não só. Em primeiro lugar, a governabilidade ela está baseada na legalidade. O Bolsonaro cumpriu o mandato constitucional, assim como o Lula cumpre o mandato constitucional. Mas ela também tem a ver com a legitimidade. Ela também tem a ver com o governante ter uma base social sólida e real. E o Bolsonaro sempre teve uma base social sólida e o Lula também. Tanto é que são duas figuras populistas e populistas não no pior sentido do termo, né? Populares e que têm amplas camadas de apoiadores. Então a governabilidade ela não tem a ver com o Estado ser mais regulador e menos executor. Você pode ter um governante com governabilidade num Estado executor, como foi Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, e você pode ter um governante de um Estado mais regulador, como Fernando Henrique Cardoso e todo mundo que o sucedeu, também tendo governabilidade. Resumo da ópera é que essa questãozinha aqui, ela é uma questão que ela confunde coisas, né? Então a governabilidade não tem a ver com o Estado ser executor ou regulador. Tem a ver com o governante ter base social e a legalidade para exercer o poder. Questão com um percentual de erros considerável. Questãozinha com bastante erro. Próxima questão.
Julgue o próximo item quanto ao governo eletrônico, planejamento, administração de pessoal e processos de compra governamental. A instituição da Rede Nacional de Governo Digital, de natureza colaborativa e adesão voluntária, é uma estratégia de governo eletrônico para o período de 2020 e 2022. Vamos lá. O Isaac, a governança é você consultar os interessados. Então, governabilidade e governança são coisas distintas. A governabilidade é a condição de você governar, baseado na legalidade e na base social. Já a governança é a forma de você governar consultando o cidadão, consultando os interessados. Então, essa é a memorização. A governabilidade tem a ver com a palavra condição, a governança tem a ver com a palavra forma. Beleza? Pessoal, foi criado em 2020 um sistema de governo digital no que tange a compras eletrônicas. E esse sistema ele era de adesão voluntária. Então, é uma questão bem básica, né? Uma questão que fala de para que serve o conceito de governo eletrônico. Qual é a caracterização de governo eletrônico? O governo eletrônico tem como caracterização você, com adesão voluntária, ter modernidade nos processos de compras em relação com o cidadão. Vamos para as últimas duas questõezinhas. Essa questão é antiga, um pouco antiga, né, mas uma questão que no tema é super atual. Há diferenças fundamentais entre a administração de empresas e a administração pública gerencial, claro, né? Uma delas diz respeito a receitas. As das empresas depende dos pagamentos que os clientes fazem livremente na compra de seus produtos e serviços. E o Estado resulta principalmente na contribuição obrigatória sobre os impostos. Pessoal, nós pagamos pelo serviço prestado, tanto na administração pública quanto privada, só que tem uma diferença, né? Na administração privada nós pagamos diretamente e na pública através de taxas, tarifas e impostos. Perfeito? Questãozinha que teve pouco erro, questãozinha que teve menos de 25% de erro. Última questãozinha. De novo falando do sistema de administração de serviços gerais. Para estimar os valores da licitação para compra ou para avaliar a compatibilidade de valores a serem contratados, os gestores podem consultar um módulo denominado Sistema de Preços Praticados, que registra os valores praticados. Ixi, que eu já usei disso. Pessoal, vamos supor que um órgão público ele precisa utilizar a tal da verba de escalão para fazer uma compra pública, para fazer uma compra na administração pública. Mas eu nunca fiz uma compra daquele item. Eu não faço nem ideia da média praticada pelo mercado de compra e pelos processos de compra na administração pública do produto X. Então eu entro no sistema de administração integrada e verifico as compras praticadas que ficam lá registradas para fins de análise e planejamento. Perfeito. É para isso que serve esse sistema. E outra questãozinha que é uma questão muito interna da administração pública, né? Mas essa teve pouquíssimo erro. Beleza? Muito obrigado pela presença de vocês, pela paciência de vocês estarem comigo aqui até o final da aula. Abraços, força e honra. Até a próxima.